Então, como eu disse, a gente vai falar sobre Salmo 43, e o que eu quero falar principalmente é sobre o tema alegria. Esse é um salmo que um dos focos dele é a alegria. Apesar de que, se a gente olhar, os 2 primeiros versículos contrastam bastante com os 3 versículos depois. Como eu disse, eu vou focar nos últimos 3 versículos, mas eu quero começar pelos 2 primeiros, só para dar um contexto daquilo que está acontecendo. Então, se a gente para ler aqui os 2 primeiros versículos do Salmo 43, o salmista diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Então, aqui, a gente vê, para começar, na verdade, é interessante a gente lembrar que o livro de Salmos foi escrito por diversas pessoas. Às vezes a gente fica na cabeça que Salmos é um livro de Davi, mas Davi escreveu alguns salmos, assim como Salomão escreveu, e assim como um bando de pessoas que nem tem nome na Bíblia, que não se nomeiam, que é um desses casos. Esse salmo ele é atribuído aos filhos de Corá. A gente não sabe exatamente quem deles escreveu, quem escreveu essa canção, e na verdade esse Salmo 43 ele é uma continuação do Salmo 42. Como a gente sabe que ele é uma continuação do Salmo 42? Porque se você ler o versículo 5 do Salmo 42, o versículo 11 do Salmo 42, vocês vão ver que ele é igualzinho ao versículo 5 do Salmo 43. Então, é muita coincidência o Salmo estar na sequência e ter exatamente a mesma estrofe, lembrando que Salmo é uma música, então se você vê a mesma estrofe exatamente igual, com certeza é parte da mesma música. Porém, essa música foi dividida porque devia ser muito grande, e isso pelos próprios judeus. Então, eles fizeram essa divisão dos salmos porque às vezes ficava uma canção muito longa, então era mais fácil para você cantar, tocar essa música, dividir ela em partes pequenas. Assim como às vezes acontece também com alguns músicos, né, quando vão criar uma canção, dependendo do que vier na cabeça deles, eles vão criar uma música infinita, e aí, às vezes isso acaba virando um CD com várias coisas que daí flui, né? Então, esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, não foi escrito por Davi. E os filhos de Corá, a gente sabe que eles eram levitas. Além de serem levitas, a gente sabe que eles eram líderes de louvor, que são coisas diferentes. A igreja, hoje em dia, muitas igrejas costumam dizer que levita é igual a líder de louvor. Não. Levita era da tribo de Levi, e eles faziam várias coisas no templo, eles serviam de várias maneiras diferentes. Os filhos de Corá, sim, eles eram responsáveis por louvor. Por isso que eles escreveram vários salmos. E, na verdade, eu não lembro até quanto, mas pelo menos mais uns 10 salmos à frente desses são dos filhos de Corá. Então, os filhos de Corá escreveram. A gente sabe que eles eram levitas desde a época que eles eram líderes de louvor, desde a época de Moisés, porque lá se fala de uma rebelião de Corá que teve, é desse mesmo Corá que veio. E aí a gente está aqui. E eles começam fazendo um clamor por justiça. Ou também, em algumas Bíblias, um clamor por vingança. Então ele começa dizendo, vinga-me, ou faz justiça, ó Deus, e defende a minha causa. Existem muitos salmos que são salmos de lamento. Esse salmo, em especial, 43, ele é um misto de um salmo de lamento e um salmo didático. Os salmos didáticos eram salmos que tinham o objetivo de ensinar alguma coisa. Os salmos de lamento são salmos que demonstram o lamento ou de uma pessoa ou do povo em relação a alguma coisa que está acontecendo, alguma injustiça que está acontecendo, e eles levantam isso a Deus. Então ele começa com esse lamento, com esse clamor por justiça, lembrando que Deus é um Deus de justiça. Às vezes a gente esquece isso, e ele fala, ele começa assim. E no versículo seguinte, que é o versículo 2, a gente vê um grande contraste. Ele começa mostrando a confiança dele em Deus. Por que eu digo que ele começa mostrando essa confiança? Porque a primeira parte do versículo, a gente vê ali que diz, pois tu, Deus, és a minha fortaleza, ou o Senhor Deus é a minha força. Essa declaração, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, é mostrar que a gente confia em Deus, que a gente confia no poder dele. Se ele começa dizendo que ele está sofrendo e pede justiça de Deus, e diz que Deus é a força dele, ele está falando, sim, Deus, eu confio no Senhor. Mas, uma coisa que é meio comum em alguns salmos,
na sequência a gente vê um contraste gigante. Depois dele dizer, Deus é a minha fortaleza, ele diz, por que você me rejeitou? Por que eu estou sendo tão oprimido? Ele faz duas perguntas. E aqui a gente vê meio que como se fosse um coração dividido do salmista. O que, na verdade, não é algo que a gente deva se espantar, porque se a gente para pensar, nós também somos assim em muita situação. A gente sente essa divisão no coração, uma divisão, às vezes, na mente. Não que isso seja exatamente bom, nem que isso seja errado, mas a gente sente isso muitas vezes. A nossa cabeça sabe, eu confio em Deus, nosso coração sabe, Deus é a minha força, eu confio nele, mas aí vem uma situação difícil, vem um grande problema, e aí você se sente oprimido, e às vezes você questiona a Deus, por que tudo isso está acontecendo? Mas você questionar a Deus não quer dizer que você não confie que Ele é a sua força, que Ele é a sua fortaleza. A gente vê que Deus, uma das coisas que a gente não vê escrito diretamente na Bíblia, mas que fica claro isso quando a gente vê a história de Davi, quando lê os Salmos, é que Deus se importa com a nossa sinceridade. Deus quer que a gente se apresente para Ele com um coração sincero, e parte disso é dizer aquilo que a gente está sentindo mesmo diante de Deus. Deus não vai te olhar para você e falar, herege, saia da minha frente, não quero saber de você. Isso não quer dizer que o nosso clamor ou o nosso pedido também vai estar certo, porque Deus ele é justo e às vezes a gente não consegue compreender isso. O nosso conceito de justiça, como a Bíblia diz, é um trapo imundo, é como aqueles panos, a palavra, os panos da menstruação da mulher. Então é algo sujo, é um pano com sangue, com um bando de coisa ali misturado, é um negócio que é nojento, né? Então é isso que a Bíblia trata como a nossa justiça. E por isso, às vezes, isso é a justiça do mundo, né? Que tantas vezes tenta colocar Deus no padrão da nossa justiça. Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus permite alguém passar por essa situação? E muitas vezes isso acontece. Mas então a gente vê esse coração dividido do salmista e a gente vê ele fazendo essas duas perguntas. Por que você me rejeitou? Por que eu estou sendo oprimido? E uma coisa interessante é que nesse salmo a gente não vê Deus respondendo sobre isso. Isso cabe a nós também. A gente pode questionar Deus muitas vezes na situação que a gente está, mas isso não é a garantia de que Deus vai responder você ou responder você da maneira que você quer, ou no tempo que você quer. Às vezes a gente faz esses clamores a Deus, por que eu estou sofrendo, por que tudo isso aconteceu? Alguém pode pensar, mas por que aconteceu toda essa sequência com Tom? A gente estava falando sobre louvor e adoração, por que aconteceu tudo isso com o louvor? A gente pode perguntar isso para Deus, mas não vai ser uma garantia de que Deus vai nos responder. Mas eu, particularmente, acho muito mais legal o que acontece aqui na sequência, que é onde eu quero, como eu disse, é onde eu quero formular a minha mensagem a partir do versículo 3. A gente vê a resposta do salmista. A resposta do salmista para tudo isso é oração. Ele começa a fazer uma bela oração no versículo 3, que diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ele podia ficar esperando por uma resposta e ficar sem agir, mas a ação dele foi uma oração. Às vezes eu lembro que um tempo atrás, uma pessoa que costumava vir aqui na igreja, eu escrevi um negócio no Facebook e ela falou, não, agora não é tempo de orar, agora é tempo de agir, porque há tempo para todas as coisas no mundo. Aí eu respondi para ele assim, não, você está totalmente errado. A Bíblia diz orar sem cessar, ou seja, a todo momento é tempo de orar. E se você estudar ou ler Eclesiastes 2, mesmo que seja um pouco, você vai ver que nunca está escrito é tempo de orar. Não coloque palavras a mais na Bíblia. E aí ele ficou sem graça depois que eu respondi isso, ele achou que eu não ia responder nada. Mas está tudo bem, a gente é amigo, não gerou nenhum problema com tudo isso. Às vezes a gente precisa corrigir as pessoas, porque isso que ele falou era algo grave. Falar que existe tempo para orar e não baseado em Eclesiastes, está totalmente errado o que ele falou. Mas então a gente vê que a resposta dele foi a oração. Então ele estava se sentindo afligido, ele estava se sentindo perseguido, ele se sentiu em certa parte rejeitado ou abandonado por Deus, porque é comum vir esses sentimentos para nós quando a gente está passando uma situação difícil. É comum você começar a se sentir oprimido, começar a se sentir abandonado, mas ele não deixou esses sentimentos começarem a corroer ele. Ele toma atitude, ele ora, e a oração dele é muito legal a maneira que ele começa. Ele começa dizendo, Deus, envia a tua luz e a tua verdade.
e ele diz que essa luz e verdade vão guiá-los. Se a gente ver por toda a Bíblia, a gente vai ver várias referências à luz e à verdade como guias para nós, como coisas que nos guiam. Uma dessas para a luz, que é bem conhecida, é o Salmo 119, versículo 105. Isso me lembra muito daqueles versículos que a gente decorava em escola bíblica quando criança, que diz... Só uma observação, até é engraçado ler, né? Porque eu aprendia pela Almeida e na NVI está um pouco diferente, mas diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou como alguns aprenderam, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá, você vai falar, não, ali não fala sobre que a luz é o meu guia, mas fala que a luz ilumina o nosso caminho, que é uma lâmpada, e a lâmpada era aquilo que permitia ver o caminho, né? E se a gente volta para Salmos 25, os versículos 5 e 4, a gente vê uma referência à verdade que nos guia, ou falando que Deus nos guia com verdade. Diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Ou seja, o salmista aqui, no caso Davi, nesse versículo, ele ora: Deus, me guia com a tua verdade. Então, a gente vê que que a palavra de Deus é uma luz para nós, é uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos, que a verdade, Deus nos guia com a sua verdade, e o que ele fala aqui, né? Não somente ele fala que isso nos guia, ou nos guia no nosso caminho, nos ajuda no nosso caminho, mas ele fala nos guiar para onde? Ele ora para que a luz e a verdade o levem até o Santo Monte, até o lugar onde Deus habita, ou seja, até a presença de Deus. Então ele fala: usa a tua luz e a tua verdade para me levar à tua presença, em outras palavras. E também é interessante a gente parar para pensar que Jesus, ele proclamou tanto ser luz como ser verdade. E tem versículos muito semelhantes a esses no qual Jesus fala. Em João 8,12, é um desses versículos também muito conhecidos, no qual Jesus diz que ele é a luz do mundo. Opa, estou em Lucas. Em João 8,12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em João 14,6, eu não vou ler aqui, porque é um versículo que muitos conhecem de cor, né, mas está escrito aqui, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus disse que ele é a luz do mundo, que ele ilumina o nosso caminho e quem segue ele não vai andar em trevas. Se a gente está seguindo Jesus é porque ele está nos guiando, ele está nos liderando. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade e ele é o único caminho até Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se a gente parar para reparar o que diz aqui em João 14,6, com o que disse lá em Salmos 43,3, é basicamente a mesma coisa. Lá o salmista ora dizendo: Deus, envia a tua luz, envia a tua verdade, para que elas me levem até o Santo Monte, me levem à tua presença. O que Jesus disse é: eu sou a verdade e eu sou quem leva vocês a Deus. Eu sou o caminho a Deus. Ele é Deus e ele é o caminho para Deus. Então a gente vê que Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, e nisso a gente vê como toda a Bíblia, que é importante lembrar, toda a Bíblia aponta para Jesus. A gente está ensinando nas crianças, eu estava ensinando para as crianças nas últimas semanas, sobre a Bíblia. Um dos meus objetivos esse ano com as crianças é que elas aprendam os 66 livros da Bíblia, o nome desses livros, a posição que eles estão, para ajudar elas a procurar os livros na Bíblia. Porque às vezes a gente aqui adulto vai lá naquela referência ou fica procurando naquelas bordinhas que tem aqui para achar um livro, e aí alguém pode falar: mas por que é importante você saber quais são os livros da Bíblia? Realmente, a gente não vai ter nenhuma coroa especial por decorar o nome dos 66 livros da Bíblia. Mas isso vai te ajudar muito quando você for estudar, isso vai te ajudar muito quando alguém fala: tem uma referência lá em Abacuque. Aí você fica: tá, mas Abacuque é Novo ou Velho Testamento? E a gente está fazendo isso. Além disso, a gente está falando sobre por que a gente crê na Bíblia, como a Bíblia é a verdade, que a Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas, ou em torno de 40 pessoas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o que está na Bíblia vem de Deus, por isso que ela é verdade. E as nossas crianças precisam conhecer isso e saber a importância da Bíblia, que ela é verdadeira. Porque, não sei,
se vocês foram, não sei quantos aqui desde criança eram cristãs, mas quem desde criança aqui estava na igreja sabe que um momento ou outro você vai ser questionado sobre a Bíblia. As pessoas vão questionar o porquê você acredita nisso. E é importante que a gente aprenda isso desde criança, né? Para que quando a gente cresça, a gente não se esqueça disso, né? Ou como diz parafraseando o provérbio, que quando a gente cresça, a gente não se desvie desse caminho, a gente saiba aquilo que a gente aprendeu. Mas, mesmo nisso, e o que a gente tem focado nisso também, eu estava focando, é que toda a Bíblia aponta para Jesus. Os 66 livros, lá de Gênesis até Apocalipse, falam sobre Jesus. Então, às vezes a gente pensa, não, Jesus é só no Novo Testamento, porque ele só nasceu lá no comecinho de Mateus, que fala da genealogia, lá que ele nasceu. Não. Começa no primeiro versículo, quando diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, no qual usa a palavra Elohim, que é Deus no plural, que a gente veja a trindade ali. Começa, aí você vai seguindo isso lá em Adão, quando Adão pecou e Deus diz para ele que da semente dele, né, viria aquele que ia pisar a cabeça da serpente, que a gente sabe que é Jesus Cristo, e várias outras coisas. Às vezes você vai vendo isso, por exemplo, até em livros que você fala, mas Esther é um livro que nem fala sobre Deus, só fala sobre jejum no livro de Esther. Mas quando você para analisar, por exemplo, a história do rei Assuero com a rainha Esther, e quando a rainha Esther entra na presença do rei Assuero, e naquela época era dito, se alguém entrar na presença do rei sem permissão, essa pessoa era condenada à morte, e aí de repente a rainha Esther vai lá para fazer o seu pedido, entra com ousadia, né? Ela tinha jejuado, né? Ela entra com ousadia, e aí ela vai na presença e o rei fala assim, amada minha, como, pede aquilo que você quiser, como eu não vou receber você na minha presença? Então, desde isso, nas profecias e no Novo Testamento, é claro, a gente vê sempre Jesus. E às vezes a gente esquece sobre isso. A gente esquece que toda a Bíblia é sobre Jesus. Às vezes a gente fala, a gente é cristão da Nova Aliança, nem precisa saber o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Então, se não fosse importante, Jesus não tinha citado, os apóstolos não tinham citado o Antigo Testamento. Então a gente precisa conhecer tudo isso e lembrar que toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, mesmo aqui você fala, mas Jesus não tinha vindo aqui. Mas a gente vê o salmista falando, envia a tua luz e a tua verdade, porque elas me guiarão à presença de Deus. E a gente vê como se fosse uma profecia do que está acontecendo, do que aconteceu, né? Deus enviou a sua luz, Deus enviou a sua verdade, que se tornou carne e que nos permitiu livre acesso à presença de Deus. E aí, ele continua no versículo 4, não dizendo apenas que nos leve até a presença de Deus, mas ele diz no capítulo 43, versículo 4, assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então ele diz que não apenas eu vou na presença de Deus, Deus vai me guiar com sua luz na presença de Deus, ou melhor, ele ora pedindo para Deus guiar ele até a presença, mas ele fala, assim que eu estiver na presença de Deus, eu vou até o altar de Deus. E o que é o altar de Deus? Duas coisas. O altar, naquela época, né, existia o altar onde os sacrifícios eram feitos, no qual as pessoas levavam as suas ofertas pelo pecado, seja um animal, sejam os primeiros frutos que tinham, as primícias que eles tinham. Então eles colocavam o melhor dos animais ou o melhor daquilo que eles tinham para pedir perdão pelos pecados. Geralmente era animal, esse sangue do animal era derramado, conforme o sangue era derramado, o sangue era o sinal do perdão. Como a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então era assim que isso acontecia. Porém, hoje a gente não tem mais esses altares físicos, a gente não tem essa necessidade por causa de Jesus. Algumas denominações costumam chamar a frente da igreja do altar, mas isso não tem nada a ver com altar de verdade, né? O púlpito, ou o que seja, a frente da igreja, não tem nada de especial em relação ao resto, não tem nenhuma unção especial aqui derramando sobre quem está. Isso não é o altar de hoje também. Mas a gente tem um altar também. E é sobre isso que o autor de Hebreus fala em Hebreus 13. Em Hebreus 13, acredito, versículos 10 e 12, deixa eu achar aqui. O autor de Hebreus diz assim:
nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram o tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então a Bíblia diz que a gente tem um altar que é diferente desse altar do Antigo Testamento. E é interessante porque o livro de Hebreus foi provavelmente escrito para judeus cristãos, foi escrito provavelmente também por um judeu, pela maneira que ele fala sobre a lei. E ele diz aqui, não, o nosso altar não é mais aquele altar do Antigo Testamento. O nosso altar é um do qual deixa eu ler corretamente para não dizer errado, ele diz que é um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, que altar é esse? Ali no final diz, Cristo derramou o sangue dele pelo perdão dos nossos pecados. Onde Cristo derramou o sangue dele? Na cruz dele. O nosso altar hoje é a cruz de Cristo. E por isso que a gente canta tantas músicas. Eu olho para a cruz, eu correrei para a cruz, eu vou para a cruz. A gente fala isso por quê? Não porque um pedaço de madeira é algo especial, mas porque a gente lembra que foi na cruz onde Jesus Cristo derramou o sangue dele. Então, quando a gente canta lá como quebrantado, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, a gente não está se referindo aos colares que as pessoas usam, correntes, né, que as pessoas usam com pingente de cruz. A gente não está se referindo a uma cruz de madeira, a gente está se referindo à cruz de Cristo. Mas a cruz de Cristo não o madeiro onde ele foi crucificado. A cruz de Cristo é o sacrifício dele, o sangue derramado dele, ou seja, a gente vai para Cristo em si. E é isso que ele diz em Hebreus, em Salmo 43:4. Quando ele começa dizendo, então irei ao altar de Deus, e ele continua a Deus. Então o altar de Deus é Deus. Quando ele diz eu vou ao altar de Deus, ele não diz simplesmente eu vou nesse lugar físico, ele diz eu vou a Deus, eu vou à presença de Deus, eu vou diante de Deus. E ele completa dizendo, a Deus a fonte da minha plena alegria. E eu não sei qual versão da Bíblia que vocês usam, mas aqui a gente vai achar inúmeras traduções para o que está escrito nessa passagem. A gente vai achar algumas Bíblias dizendo a Deus, ou Deus minha grande alegria, Deus minha alegria transbordante, ou Deus a fonte da minha alegria, como está aqui. E por que a gente encontra tantas versões, ou tantas traduções para essa mesma expressão? Porque ela não está tão clara? Na verdade, não é por causa disso, não. É que se a gente olhar no hebraico o que o autor fala, a gente começa a ter uma melhor noção do que significa. Quando ele diz, eu irei a Deus, a fonte da minha alegria, essa palavra aqui, que na NVI ficou como fonte da minha alegria, na verdade, são duas palavras diferentes que significam alegria. Ele usa a palavra em hebraico simhal e ele usa a palavra gil. Simhal significa alegria, regozijo, prazer, deleite, e gil significa rodopiar de alegria. Então quer dizer exultar de alegria. Quando você está tão feliz que você gira. É tipo, a criança ganhou o filhotinho lá do cachorro, e aí ela recebe, aí gira com o bichinho no espaço de tanta alegria. Ou o pai a criança corre na direção, pega no colo e gira no ar, que é um momento de alegria. Então é uma alegria que todo mundo vê. É uma alegria, como diz, fisicamente visível, que você pode demonstrar. Em outras palavras, o que o autor diz aqui eu irei a Deus a alegria da minha alegria, ou a Deus o prazer da minha alegria. E aí, como eu disse, qual tradução seria talvez mais correta? Não que eu entenda muito de hebraico, mas se você na verdade eu não entendo quase nada de hebraico, né? Mas uma das coisas que eu sei do hebraico é que uma das maneiras que eles utilizavam, por exemplo, superlativo no hebraico, ou usavam essa ideia de ênfase no hebraico, era por repetição. Como a gente sabe disso? Um dos exemplos é a palavra santo, santo, santo. Por que eles têm tudo isso? Obviamente, essa repetição 3 vezes também tem uma alusão à Trindade nisso. Mas também esse santo, santo, santo quer dizer santíssimo, quer dizer aquilo que é mais santo. Rei dos reis, o rei supremo, o senhor dos senhores, o senhor maior de todos. E a gente vê várias palavras na Bíblia, às vezes a nossa tradução não traz isso, mas dependendo das versões mais antigas, a gente vê que em vários textos está falando, por exemplo, vaidade das vaidades, como dizia em Eclesiastes,
Eclesiastes. Vaidade das vaidades, falando sobre tipo, muita vaidade, ou algo que é... Nossa, fugiu a palavra. Vou continuar para fugir a palavra. Então, mas dá essa ideia de ênfase. Então, quando ele fala, por exemplo, eu irei à alegria da minha alegria, um dos significados realmente pode ser eu irei para essa minha maior alegria, essa alegria suprema. Por isso que algumas Bíblias trazem. Em inglês, ele usa normalmente a palavra exceeding joy, aquela alegria que excede. Eu gosto muito dessa palavra. Em português, a versão acho que Almeida usa para minha grande alegria ou a minha maior alegria. Por quê? Porque fala a alegria da minha alegria. Tanto que a frase alegria da minha alegria para a gente podia não fazer tanto sentido. Mas se a gente para pensar também em alegria da minha alegria, a alegria da minha alegria é aquilo que alegra a minha alegria, ou em outras palavras, é de onde vem a minha alegria. Então ele pode estar dizendo assim, Deus é a fonte da minha alegria. Ele é a alegria da minha alegria. Deus alegra a minha alegria. É Ele quem me dá essa alegria. Então, de certa forma, as duas coisas estão bem claras nessa palavra alegria da alegria. Como eu disse, alguns preferem uma tradução ou outra, eu prefiro as duas, porque as duas escrevem grandes verdades que a gente vê por toda a Bíblia. Uma delas é que se a gente parar para lembrar, a gente tem vários relacionamentos diferentes que a Bíblia descreve que a gente pode ter com o Espírito Santo de Deus. Primeiramente, quando a gente se torna cristão, Paulo diz que o Espírito Santo passa a viver dentro de nós e ele nos sela. Selar quer dizer, ele nos guarda, ele nos protege, ele é a segurança da nossa salvação, ele está nos selando. Isso é um dos relacionamentos que a gente tem com o Espírito Santo. O Espírito Santo vivendo em nós, que é aquela palavra em no grego. A gente também tem a palavra para, que é utilizada em Paracleto, aquele que está ao nosso lado, que é referindo a Deus como Consolador, aquele que está ao nosso lado. E a gente tem a palavra epi, que é sobre, que é quando o Espírito Santo desce sobre a gente, que é referência ao batismo com o Espírito Santo, ou ser cheio com o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é diferente do Espírito Santo viver dentro de você. Então, quando você é cristão, o Espírito Santo vive em você e te sela. Mas, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa andar no Espírito. Não quer dizer que você não vai pecar nunca, a gente vai continuar pecando, mas lembrando que Deus nos perdoa de todos os pecados, Deus nos livra, o pecado já não pode mais nos dominar por causa do sacrifício que Jesus Cristo fez. Mas se a gente começa a buscar a Deus, buscar obedecer a Deus, claro, você falha uma vez ou outra, mas você está ali buscando obedecer a Deus. E, acima de tudo, buscar agradar a Deus, trazer alegria para Deus, a gente aprende que a gente está andando no Espírito Santo. E o que a Bíblia diz que acontece quando a gente anda no Espírito Santo? O Espírito Santo produz o fruto dele em nós. E o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, e por assim segue aquelas 9 características. Não vou falar agora porque vou esquecer uma e vou ficar tentando lembrar. Mas então ela começa com amor e a segunda já é alegria. Ou seja, a alegria é fruto do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo vai produzir todas aquelas 9 características como seu fruto em nós. E a alegria é uma delas. Ou seja, você vai ser alguém alegre. Mas, além disso, a gente vê também a Bíblia falando que Deus é a fonte de uma alegria muito superior àquela alegria que a gente tem, ou que a gente pode chamar de uma alegria plena, completa. Salmo 16:11. Eu não vou ler na NVI, na verdade, porque eu não gostei muito da tradução da NVI. A NVI, ou melhor, vou até falar aqui, eu já conheci esse salmo desde criança, e aí eu estranhei muito quando eu li aqui na NVI. A NVI fala, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Mas eu prefiro muito mais como a Almeida traz isso. Ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ou seja, na presença de Deus existe uma alegria plena, uma alegria completa, existe plenitude de alegria. Plenitude significa aquela completude, algo totalmente completo, algo perfeito. Então, na presença de Deus existe uma alegria perfeita, uma alegria que não falha. E como ele diz ali, diz que na destra, né, na mão direita de Deus, existem delícias ou prazeres eternos, prazeres
para sempre, perpetuamente. Ou seja, não somente existe essa alegria plena, completa, perfeita, mas esse prazer é eterno. O prazer, a alegria que vem de Deus. E isso casa um pouco com o que Paulo diz lá em Filipenses 4:4. Em Filipenses 4:4, Paulo diz... É difícil enxergar aqui com essa luz no rosto da gente. Eu vou ler ali. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo diz, alegrem-se sempre. Ali no Salmo, a gente viu Davi dizendo, na presença de Deus, a plenitude de alegria e uma alegria perpétua, uma alegria eterna. Então, Paulo, ele diz aqui, alegrem-se sempre. Ele diz, alegrem-se em qualquer situação. Alegrem-se por qualquer motivo. Não importa a situação que você esteja passando, ele diz, alegrem-se sempre. Isso quer dizer que, mesmo quando a gente está passando por uma situação muito difícil, que inclusive é o que o salmista está passando lá em Salmos 43, ele diz, Deus, eu estou me sentindo oprimido, eu estou me sentindo rejeitado, faz justiça por causa com os meus inimigos, mas ainda assim ele diz, não, eu vou até Deus, eu vou até o altar de Deus, o lugar da onde eu tenho a fonte da minha alegria, da onde eu tenho essa alegria transbordante. Então a gente vê que mesmo sofrendo, ele fala que ele vai até Deus. Mas também a gente vê que nas situações que a gente vive, muitas vezes a gente passa por situação difícil, e se a gente tentar, como o Tom disse na semana passada em relação ao louvor, tentar moldar a nossa alegria em relação às nossas emoções, isso não vai dar certo. A gente tem que deixar Deus agir em nós, porque a alegria que vem dele é perfeita. Não é errado a gente ter as alegrias que a gente tem aqui, as alegrias que a gente tem. Não é errado você se alegrar com uma piada, vendo um filme, mas essas alegrias, elas são passageiras. Essas alegrias podem te distrair por um momento, mas depois de alguns minutos, você já esqueceu sobre isso. Se você está passando por uma situação difícil, você perdeu um parente, você está passando por uma doença grave, você pode ouvir uma piada ou ler algo, você dá muita risada na hora, mas depois você vai voltar para a tua realidade. Mas a alegria que vem de Deus, não. E eu estava lendo um sermão de Spurgeon. Spurgeon, para quem não sabe, né, ele foi provavelmente um dos maiores pregadores de todos os tempos. Já faleceu há bastante tempo, né? Ele era dos anos 1800 e tanto. Se eu não me engano, o sermão é de 1840. E ele falou uma frase muito interessante em relação a esse versículo de Filipenses 4. Ele disse assim, regozijem-se no Senhor sempre. Isto é, quando você não puder se alegrar em nada nem ninguém a não ser em Deus. Ou seja, tem situações que a gente não consegue se alegrar em nada, ou ninguém vai conseguir nos trazer essa alegria. Mas a gente ainda tem que se alegrar sempre. Porque a nossa alegria, ela tem que estar em Deus. E falando em alegria é algo que é muito deturpado por muitas igrejas. Muitas igrejas, elas tentam trazer aquela ideia de que não, a alegria ou aquilo que gera prazer é pecado. Não, os prazeres vêm de Deus. Meu autor favorito, né? Fazia tempo que eu não citava ele, C.S. Lewis, mas qualquer coisa que você lê, quase qualquer livro que você lê de C.S. Lewis tem uma referência à alegria. E uma das coisas que ele dizia sempre, em vários livros que eu li dele, eu já vi isso, é que ele dizia, todo prazer vem de Deus. Foi Deus quem criou o prazer. Não existe nada errado com o prazer, e ele não falava somente do prazer de você estar na presença de Deus. O diabo, sim, ele tenta deturpar os prazeres. Ele tenta fazer você gostar mais do prazer do que de Deus, ou mais daquela coisa, mais de uma coisa do que de Deus. Isso sim é errado. E é nisso que você vê as pessoas nesses vícios por sexo, ou por drogas, por dinheiro, e colocam seu prazer nessas coisas físicas. Mas a alegria dessas pessoas vai ser passageira. Isso está errado por quê? Não porque a alegria em si é ruim. Nem a alegria de você ter essas coisas, muitas vezes, ela é ruim. Você ter lá o dinheiro, estar feliz porque tem dinheiro, não é ruim. Eu acredito que todo mundo aqui, quando cai o salário na conta, fica feliz. E não é nada mal
você ter dinheiro e poder fazer as coisas. Mas se isso é o principal, aí sim tem alguma coisa errada. E o John Piper, ele tem uma linha que o Tom já comentou aqui muitas vezes, de algo que eu acho muito interessante, é o que ele chama de hedonismo cristão. Hedonismo, para quem não sabe, é busca por prazer. É você buscar o prazer. O hedonismo secular é você buscar o prazer em qualquer coisa. Então, busco prazer em sexo, busco prazer em dinheiro, busco prazer em drogas, busco prazer... às vezes os pais, né, buscam prazer nas crianças, nos filhos que eles têm. Então, eu vou ter muitos filhos, porque isso que me traz alegria. Vou ter muitos netos, porque isso traz alegria. Então, essa busca desenfreada pelo prazer é o hedonismo. O hedonismo cristão é uma busca desenfreada por um prazer, só que em Deus. Então, o que o Piper usa para resumir o que é o hedonismo cristão, ele usa a frase dizendo que Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Ou seja, quando a gente se satisfaz nele, a gente está pleno, alegres, tem prazer em Deus, isso é a maneira que a gente melhor glorifica a Deus. E isso está por toda a Bíblia. Isso está vendo, se a gente lembrar, o quanto que a Bíblia diz sobre alegrem-se. Eu citei Filipenses 4. Alegria é o tema central de Filipenses. Leiam Filipenses, é um livro curtinho. Eu sugiro todo mundo a ler mesmo, é um livro muito bom. Vocês vão ver quantas vezes ele diz: alegrem-se, vocês são minha alegria, sejam o motivo da minha alegria. E você vê alegria, aí quando você termina de ler, você fala: não, eu tenho que me alegrar, Deus traz alegria para mim, eu tenho que me alegrar no Senhor. Fica tão claro isso. Não é algo difícil de compreender quando a gente lê o livro de Filipenses. E muitas vezes, o que a gente acaba fazendo é que a gente acaba tornando como um Deus para nós aquilo que mais nos dá prazer ou aquilo que a gente mais gosta. Então, como eu disse, às vezes o pai faz do filho o pedestal, ou às vezes o marido ou a mulher faz do cônjuge essa coisa que mais idolatra no mundo. E aquilo que dá prazer, que dá alegria para ele. Isso acaba se tornando o Deus daquela pessoa, ou acaba se tornando o ídolo daquela pessoa, como alguns falam. E a busca, e no hedonismo cristão, o principal objetivo não é você buscar o prazer. O principal objetivo é buscar a Deus, que é a fonte do nosso prazer, e assim a gente glorifica a Ele. E isso vai resultar na nossa felicidade, a gente buscar a Deus. Então você não, se Deus é a fonte da minha alegria, eu vou buscar Ele, eu quero estar com Ele. Isso realmente, e Deus vai gerar, pelo fruto do Espírito Santo dele, alegria em nós. E como resultado, essa alegria transborda na gente, e isso faz com que a gente, como o Piper diz, a gente atenda a necessidade dos outros, ou, resumindo, a gente ame o próximo, a gente ame as outras pessoas. Essa alegria em nós vai transbordar de maneira que a gente ama as demais pessoas. E se a gente parar para lembrar, como eu disse lá, quando a gente anda no Espírito, o Espírito Santo produz o fruto, e o fruto é amor, alegria, paz. Então, amor é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que gera em nós. Então, quando a gente busca esse prazer em Deus, ou busca se alegrar em Deus, mais do que em coisas, a gente busca se alegrar em Deus, aí sim a gente encontra essa verdadeira alegria, a gente vai estar glorificando a Deus, e a gente vai estar também amando o nosso próximo como resultado disso. E como eu disse, às vezes as igrejas acabam tentando falar: não, isso é errado, isso daqui não pode, e aí desvia o foco do que é a verdadeira alegria, ou vira tipo aqueles monges que se autoflagelavam, achando que prazer era tudo errado. Então, não, eu tenho que sofrer para me santificar e chegar a Deus. Não, você quer se aproximar de Deus? Alegre-se nele. Alegrando-se nele, você vai satisfazer mais nele, você vai estar mais perto dele. Deus não quer o seu sofrimento, Jesus já sofreu por você na cruz. Deus quer a nossa alegria, que a gente tenha prazer nele, que ele esteja em primeiro lugar. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas, e aí, como diz lá, a gente busca a Deus e a sua justiça, né? Buscar o reino de Deus, e aí o resto é acrescentado. Tipo, o que a gente veste, o que a gente precisa de comer, Deus vai suprir em relação a isso. Eu até estava falando com o JJ essa manhã que todo mundo ficou doente, e aí eu vim ensinar de manhã, mas nem que me paguem eu ensino em inglês. Ainda mais com um bando de brasileiro vindo também, que eu travo totalmente se alguém fala português e inglês ao mesmo tempo.
não consigo mesmo. E aí eu ia precisar de uma tradução. Só que eu pensei, o Tom vai traduzir, o Tom ficou doente. JJ ia tocar e traduzir, JJ ficou doente. Não, mas quem vai substituir o JJ é a Débora. Débora ontem fica sem voz, eu falei, a Débora ela fala inglês, eu posso pegar ela e botar, né? Mesmo que ela não goste, vai estar aqui, eu já falo o nome dela, ela é obrigada a fazer isso. Mas aí ela ficou sem voz. E aí, de repente, veio de manhã, aí eu conversei com a Adri, que é uma menina que vem de manhã, ela é professora de inglês, ela traduziu. Mas eu tava falando com o JJ, o JJ falou, não, se precisar eu vou lá, eu falo. Eu falei, não, descanse, Deus vai prover. E foi o que aconteceu. Deus proveu para tudo. Deus proveu para a noite, que todo mundo ficou doente, e a gente viu, a bênção que foi o louvor mesmo. Então, Deus vai prover. Então, se a gente confiar e buscar ter essa alegria nele, Deus vai prover tudo. E a alegria, como diz lá, sempre, em toda situação, ou como Spurgeon disse, em nada, em ninguém, a não ser em Deus, isso faz nos alegrar também nos momentos que a gente está mais deprimido ou mais sofrendo. E qual é o maior exemplo que a gente pode ter disso? O maior exemplo que a gente pode ter disso é o nosso maior exemplo em tudo, é Jesus. Se a gente lê Hebreus 12:2, geralmente se eu falo Hebreus 12:2, a maioria das pessoas que decoram versículos vão lembrar a primeira parte, mantendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aí o resto, todo mundo enrola. Mas em Hebreus 12:2, a gente vai ler o resto agora, né, que é uma das partes mais importantes desse versículo. Não que, obviamente, manter os olhos fitos em Jesus é extremamente importante. Mas olha o que ele diz na sequência de Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Esse versículo diz que Jesus, com muita alegria, ele suportou a cruz. Aí você fala, peraí, mas a cruz foi agonizante, ele sofreu na cruz, ele passou vergonha na cruz, ele até orou, Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Como ele pode, naquela agonia excruciante de estar morrendo, de estar sofrendo, ter se alegrado? É isso que o autor de Hebreus diz, e é esse o exemplo que Jesus nos dá. Ele suportou a cruz com alegria. Ele suportou a cruz com alegria porque ele sabia o porquê ele estava fazendo isso, né? Ele era Deus, ele conhecia já todo o futuro. E se a gente parar para pensar, a base da nossa salvação, ela foi erguida nessa agonia com alegria que Jesus suportou na cruz. Às vezes a gente só pensa no sofrimento de Jesus. Não, mas Jesus estava feliz por isso. Jesus, ele nos amava e ele sabia o resultado que gerava disso. A gente não pode comparar nada, né, com isso. O que em menor grau a gente poderia comparar, é aquela mãe sofrendo num parto, que é, extremamente pequeno em relação a isso, mas aí mas está alegre por causa da criança que está vindo lá. Eu não sei o que é essa dor, mas eu tive casos sérios de pedra no rim, e eu sei o que é uma dor intensa. O meu caso foi um dos piores, que é quando a pedra realmente está presa e foi realmente uma dor insuportável. E na dor, geralmente, a alegria não é o que vem na nossa cabeça. Mas Jesus suportou tudo com alegria, e a gente pode também suportar situações mais difíceis com alegria, porque a nossa alegria vem de Deus, a nossa alegria não vem de nós. A verdadeira alegria vem de Deus. E o que é o resultado disso tudo? O resultado disso tudo, se a gente lembrar lá Salmo 43:4, que já faz um tempo que a gente leu, o salmista diz que e então com harpa eu vou te louvar, ó Deus, ó meu Deus. O resultado disso tudo resulta em louvor. Não que o louvor seja o resultado da nossa alegria, não. O louvor é resultado dessa alegria excedente, transbordante que Deus proporciona em nós. Aproveitar, como eu muito tempo não citei C.S. Lewis, colocar mais uma frase dele no... eu tenho débito para isso, né? Que diz assim... Ele disse assim, ele tem um livro chamado Lendo os Salmos em português, que ele fala sobre salmos, e ele diz assim, gostamos de elogiar e louvar aquilo que desfrutamos, porque elogiar e louvar expressa não só o nosso prazer, mas é o auge desse sentimento. Nós fomos criados para ter prazer em Deus com louvores transbordantes. Na verdade, essa frase aqui está encurtada, ele diz assim, a gente pode dizer que a gente foi criado para louvar a Deus, a gente pode dizer que a gente foi criado para Deus,
a gente pode dizer que a gente foi criado para a alegria. Mas ele fala, mas é mais certo dizer, ele diz isso no final, que nós fomos criados para ter prazer em Deus com louvores transbordantes. E essa é uma realidade. A gente foi criado para ter prazer em Deus, e o resultado disso é o nosso louvor, e é isso que a gente vê no final desse salmo, no Salmo 43:5 também. Mas ele começa esse Salmo 43:5 falando sobre, um pouco antes, falando sobre a alma dele. Que ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então ele diz assim, ele começa dizendo para ele mesmo: por que eu estou tão triste? Deus é a minha esperança. E tem um médico cristão chamado Dave Martin Lloyd Jones, e ele escreveu sobre muitas coisas. E uma das coisas, um livro que ele tem se chama Depressão Espiritual, que ele fala um pouco sobre depressão, também fala sobre a depressão nos cristãos, e ele diz que, não relacionado diretamente à depressão, mas ele diz uma frase assim que a maioria das nossas infelicidades na nossa vida, ela vem do fato de que a gente ouve mais a nós mesmos do que a gente fala mais para nós mesmos. Ou seja, como algumas pessoas dizem, às vezes a gente é o maior sabotador de nós mesmos. A gente fica ouvindo aqueles sentimentos depreciativos que vêm de nós mesmos e a gente começa a acreditar nisso. Aquelas coisas que nos põem para baixo. Não vai dar certo. Tudo que você faz dá errado. E nenhuma outra pessoa que está dizendo. A gente ouve a nossa mente mesmo. E a nossa mente nos joga para baixo. É o que eu falei, né? A gente sabotando a gente mesmo. E ele diz, ele é um médico e ele se eu não me engano, ele é psiquiatra também. Ele diz que a gente deve falar mais para nós mesmos do que ouvir mais a nós mesmos. E é isso que o salmista faz aqui. Como eu disse, esse é um salmo didático, e os salmos didáticos têm o objetivo de ensinar algo. Uma das coisas que o salmista ensina aqui é: pregue para você mesmo. Quando você se sente triste, quando você se sente até mesmo depressivo, angustiado, eu sei que depressão é algo mais sério, mas eu sei que você pode também pregar para você nesse momento. Pregue para você: minha esperança está em Deus, Deus é maior do que o meu problema, Deus é a fonte da minha alegria. Então, por que a minha alma está batida se eu vou até a presença de Deus, que é a fonte da minha alegria plena, transbordante? Por que de tudo isso? E aí ele fala isso, a gente precisa seguir esse exemplo. Quando a gente começa a ter esses pensamentos, essa voz no nosso interior começa a nos jogar para baixo, pregue para você mesmo. Pregue lembrando no Deus que você conhece. E às vezes pregue em voz alta mesmo. Fale para que você ouça também. Porque às vezes a gente só lê alguma coisinha e isso passa rápido. Quando a gente fala e ouve, ajuda a gente a guardar muito mais informação do que somente lendo, né? É muito mais completo. A Luciana vai saber muito melhor disso do que eu, né? Mas é muito mais completo quando a gente faz isso, quando a gente estuda algo. E lembrando, como diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Então, em vez de escutar nós mesmos, nós devemos escutar a Deus, lembrando que Deus é a fonte da nossa alegria, Ele vai nos alegrar e que com essa alegria Ele vai nos fortalecer. A alegria dele é a nossa força, por quê? Porque a nossa força, a palavra força, é interessante isso no grego, né? É o dunamis, que é o poder que geralmente é relacionado ao Espírito Santo. Então, a nossa força é o Espírito Santo dentro de nós, quem gera alegria e gera esse círculo vicioso, né? A nossa alegria que vem de Deus e vai produzir essa maior alegria. Então, como o Piper diz, a gente tem que buscar satisfação em Deus, buscar alegria em Deus, porque a gente vai glorificar mais a Ele quando a gente tiver mais prazer nele. E não é, como eu disse, não é errado a gente ter as outras alegrias. Quando a gente tiver as outras alegrias, vamos chamar Deus para estar junto com a gente. É como o Tom falou da semana passada do irmão Lawrence, do livro que ele leu, quando está lá lavando os pratos, está lá louvando a Deus, está junto com Deus, porque Deus é a sua alegria. Você está assistindo o filme de comédia que você gosta? Comédia geralmente não faz assim, né? Mas você está ouvindo aquela piada, você está vendo... foi lá, eu gosto de stand-up, ou eu gosto de jogar um jogo no videogame, não tem nada errado nisso. Tem uns jogos que são errados, na verdade. Mas, tô lá jogando meu Mario, tô lá jogando o Street Fighter, tô lá jogando isso. Não é nada que vai te afastar de Deus.
chama Deus para estar do teu lado. Se Deus não pode estar do teu lado naquilo que você está fazendo, aí sim está errado o que você está fazendo. Se Deus pode estar com você, chama Ele. Ele é a fonte da sua alegria, Ele é a fonte da nossa alegria. Com certeza a tua alegria vai ser muito maior do que você tentando fazer sozinho. E como eu disse, ou melhor, como o salmista diz, o resultado disso é o louvor. Essa última palavra, na verdade, essas duas palavras para louvor que estão aqui, é a palavra que o Tom usou na semana passada, que é o yadá, que é louvar com as mãos estendidas. E é legal se você louva com as mãos estendidas, porque é algo que, tipo, as pessoas vão ver, mas simbolicamente é algo também que, eu estendo minhas mãos e a minha alma vai ver isso também. Eu estou pregando para minha alma e, estou com as mãos estendidas louvando a Deus. Como o Tom disse na semana passada, não por causa das minhas emoções, mas eu estou louvando a Deus porque Deus trabalha em mim essas emoções enquanto eu ergo minhas mãos, enquanto eu adoro a Deus. E agora a gente vai ter mais um momento de louvor e eu acho que é uma ótima oportunidade que a gente tem para expressar isso. Você está alegre? Se você não está alegre, se você não consegue dizer como Davi, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, ore para que você possa, para que Deus envie a luz e a verdade dele, que você vá até o trono de Deus, vá na presença de Deus onde há plenitude de alegria, onde a alegria é transbordante, e essa alegria vai invadir teu coração e você vai poder louvar a Deus. Então, se você não está no humor para isso, lembre que o louvor não depende do seu humor. Deus vai gerar essa alegria enquanto você louvar Ele. E vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem hoje para se alegrar no Senhor.